Amém? Estou ministrando o terceiro dia, terceiro domingo sobre renúncia. E hoje nós vamos falar em 1 Samuel, capítulo de número 1. Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Amém? 1 Samuel, capítulo 1. Quem achou diz amém? Vamos esperar mais um pouco. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 a seguir. Obrigado, Murilo. Hoje eu estou com dose dupla aqui, reforço, né? Essa semana sara essa voz, amém? Amém. Assim nos diz o Senhor: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframinita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava a porção desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a procurava excessivamente, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ele fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Agora vá comigo ao verso 26 do mesmo capítulo, por favor. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor.
por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu tenho falado aqui em vários cultos sobre a soberania de Deus. E isso, às vezes, nos acomoda algumas situações. Sendo que, na verdade, a soberania de Deus ela deve ser encarada não somente de uma forma onde nós estamos descansados em Deus a ponto de estarmos acomodados. A soberania de Deus é a certeza de que nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas, no decorrer dessa caminhada que nós temos, o Senhor requer de nós um relacionamento com Ele. O Senhor espera com que eu e você possamos orar. E essa oração deve ser uma conversa sincera com Deus. Conversa essa onde nós apresentaremos a Ele todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, os nossos medos, as nossas conquistas, as nossas vitórias. Aquilo que Ele quer para cada um de nós. O Senhor zela por nossas vidas. E por ser um Deus pessoal, por estar aqui no nosso meio, por estar na sua casa, por estar em todos os lugares, Ele espera com que nós possamos crescer na palavra dEle. E com isso, consequentemente, que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Deus. Deus é soberano, disso nós não temos dúvida. Mas mesmo sendo soberano, como eu disse, Ele espera com que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Alguns cultos atrás, alguns domingos atrás, eu trouxe uma citação de Heber Campos Júnior, que falava sobre a situação onde Abraão estava subindo o monte. E por que ele precisava passar por tudo aquilo se Deus já sabia que ele não negaria o seu filho? A resposta é muito simples, porque Abraão não sabia. O Senhor já sabe quais são os nossos dias. O Senhor sabe, tem contado em suas mãos todos os nossos dias. Ele sabe até mesmo a quantidade de fios de cabelo que nós temos em nossa cabeça. Mas nós não sabemos qual é os nossos dias. O que nós iremos enfrentar no decorrer dos nossos dias. E por isso, esse relacionamento com Deus é o que irá nos fortalecer. Por ao estar fortalecido, nós conseguimos viver essa caminhada cotidianamente. Se você não tem orado a Deus, eu te convido a orar ao Senhor. Porque a oração vai te conduzir a viver no centro da vontade do Senhor. Porque a oração vai ser regada com a palavra de Deus. E com isso, não somente você vai entender qual é o centro da vontade de Deus, mas você também estará pronto diante das adversidades, diante dos medos, dos problemas que você pode enfrentar. Entenda uma coisa: o Senhor vai trazer para a sua vida a paz que excede todo entendimento. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque durante esse período de choro, nós estamos aos pés do Senhor, trazendo para Ele os nossos medos, as nossas aflições. E, consequentemente, o Senhor trará para mim e para você aquilo que eu e você precisamos. Meus irmãos, a história de Ana e de seu marido Elcana é o reflexo de quem, de fato, sabia da soberania de Deus, mas também tinha em seu coração o propósito de se relacionar com Deus. Eles não olham para as suas circunstâncias e deixam de lado o seu relacionamento com Deus, mas eles buscam relacionar-se cotidianamente com Ele. A Bíblia está nos dizendo que Ana era uma mulher que ela não tinha filhos. E Elcana, seu marido, tinha também uma outra mulher. E essa mulher era como uma rival para Ana. Porque Penina, a segunda mulher de Elcana, simplesmente atemorizava Ana por tudo aquilo que ela estava vivendo, a falta de seus filhos. Mas Deus nos mostra, através das Sagradas Escrituras, que eles nunca deixaram de ir sacrificar a Deus. Ou seja, essa proposta que eles faziam nada mais era do que eles estavam indo entregar o culto ao Senhor. Eles estavam indo constantemente levar ao Senhor aquilo que o Senhor havia pedido a eles no decorrer dos seus dias.
Sendo assim, ao chegar ali no tabernáculo, ao sacrificar diante do Senhor aquilo que eles precisavam, Eucana não dá a Ana somente aquilo que os filhos de Eucana tinham, e não somente também aquilo que Penina sacrificava, mas a Ana ele dava porção dobrada, porque ele conhecia a dor do seu coração. Ele sabia a angústia de sua alma, porque ela não tinha filhos. O filho para uma mulher é algo que de fato chama, que mexe com seu coração. E ao ver essa situação, ele tinha em primeiro lugar compaixão de sua esposa. Essa é a primeira lição que eu e você podemos ter aqui desse texto. Um homem que olhava para sua casa e não deixava os seus filhos de lado, não deixava aquela que era sua segunda mulher de lado, mas ao olhar para a dor de sua esposa, daquela que era o seu amor verdadeiro, ele simplesmente tem compaixão acerca dela. E por isso, mesmo não tendo filhos, ele dava a ela porção dobrada para que ela viesse a sacrificar. Em outras palavras, Eucana estava dizendo a Ana o seguinte: seja grata, mesmo não tendo nada, dê uma porção dobrada, dê a Deus a mais do que aquilo que você tem, que os outros estão dando. Seja grato, mesmo que você não tenha aquilo que você tanto quer. E diante disso, ela ia, mas a cada saída de sua casa até o tabernáculo, a sua rival a irritava cada vez mais, zombava dela, e ela ficava demasiadamente triste. Ao olhar com compaixão para casa, Eucana não age de forma imatura, ou não é complacente com os erros, mas ele olha para Ana com a amargura de alma que ela tinha e exorta ela a enxergar em Deus gratidão por aquilo que ela estava vivendo. A Bíblia nos diz no verso 8 que Eucana diz assim: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, ele traz para ela um outro olhar, onde ela precisaria enxergar a graça de Deus em tudo aquilo que ela estava vivendo, em tudo aquilo que ela estava passando, mesmo que o desejo do coração dela não houvesse sido atendido até aquele momento. Eu disse no primeiro culto, e compartilho com vocês acerca dessa situação. Hoje, em especial, nós lá em casa estamos passando por um período de desmame da Isabela. E para nós que somos homens, isso talvez soe um pouco mais tranquilo. Mas mesmo ao nosso coração preocupado pelo fato dela estar longe de nós, embora esteja com uma pessoa de confiança nossa, o nosso coração fica em certo ponto apertado. E nós passamos a semana em oração. Sexta-feira eu não pude estar na oração e pedi o Toninho para que orasse. Oraram na Jeová Jirê também por ela. Porque a Isabela ela é um pouco mais brava do que a Maria. E nós soubemos do desmame da Maria. A Maria havia chorado a noite toda, querendo mamar, mas, por incrível que pareça, a Isabela não deu trabalho. Ainda tem mais uma noite ainda de desmame longe da gente, mas ela não deu trabalho. Mas nesse período de desmame dela, eu por diversas vezes vi a Tati chorando pela falta dela, por não estar ali naquele momento, com medo de como ela está passando. E eu tive a oportunidade de dizer a ela: aprenda a confiar em Deus. O Senhor te deu todos os sinais. Aprenda a confiar em Deus nessa circunstância. Seja em qualquer área da sua vida. Talvez possa parecer indelicado, mas diante da paixão, do amor que existe dentro do nosso coração, às vezes nós precisamos enxergar Deus em meio a tudo isso e entregar o nosso coração a Ele. O que Eucana faz é simplesmente ter compaixão. Nós que somos sacerdotes de nossa casa, antes de nós termos compaixão lá fora, a compaixão deve nascer dentro de nossas casas. Ao olhar para nossas esposas, entendê-las que elas sendo passionais, mais frágeis, o cuidado que nós devemos ter com elas é maior do que inclusive com nós mesmos. Jesus nos diz que nós devemos amar as nossas esposas, assim como Ele ama a igreja. Paulo cita isso em Efésios 5, no verso 21 em diante. Ou seja, nós precisamos ter esse cuidado de simplesmente ter compaixão dentro de nossa casa.
porque a compaixão é uma qualidade vinda de Deus para as nossas vidas. As palavras de Eucana levam Ana a uma outra coisa, a uma nova atitude. Ao sair de perto de seu marido, ela sai em direção a um lugar para falar com Deus. Ali naquele momento, a Bíblia diz no verso 10 que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e muito chorou. A palavra do Senhor está nos mostrando que as palavras de Ana não eram qualquer palavras. As palavras dela eram palavras de sinceridade. Ela apresenta diante de Deus a sinceridade do seu coração. Ela não está trazendo para Deus qualquer coisa do seu cotidiano, como está o seu dia, como foi a sua caminhada. Ela apresenta a Deus a dor que ela estava sentindo. Ela apresenta ao Senhor o seu coração, aquilo que ela estava vivendo naquele momento. Eu quero dizer para você que talvez uma das piores coisas que eu aprendi nesses 20 anos de crente é o engessar de nossa oração. E querer fazer da nossa oração algo polido, algo que simplesmente sai da nossa razão e que não passa pelo filtro do nosso coração. Algo que nós achamos que é pela bajulação que nós vamos conseguir o favor de Deus. Meu irmão, o Senhor espera com que nós chegamos diante dele com sinceridade. Porque senão nós estaremos mentindo diante de Deus. As Sagradas Escrituras nos mostram que o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações. Ou seja, se antes mesmo de nós falarmos com Ele, Ele já sabe do que nós precisamos precisamos sim ser sinceros com Deus daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos vivendo. Você tem sido sincero diante de Deus? Você tem apresentado de fato os seus pecados diante de Deus? Você tem apresentado a sua amargura diante de Deus? Você, quando alguém te afronta, como que você tem falado com Deus? Às vezes é necessário dizer: Senhor, nesse momento, o meu coração quer torcer o pescoço de fulano de tal, mas eu sei que eu não posso. Me ajuda diante da minha amargura. Me ajuda diante do meu medo. E as suas necessidades? Quando você tem a oportunidade de apresentar a Deus elas, o que você tem falado com Deus? Quais têm sido as suas necessidades que você precisa chegar diante de Deus? A palavra diz que Ana, essa palavra amargura, ela nos leva direcionada, ela nos direciona, melhor dizendo, a esse ponto da sinceridade. Apresentar a Deus aquilo que nós estamos precisando. Quero te dizer que Deus não irá mudar com a nossa oração. Deus não muda. Você pode falar de forma sincera com Deus. Deus não vai mudar aquilo que Ele tem para nós. Mas a oração nos molda a viver a vontade dEle. E aí nós entenderemos que não é a nossa vontade que é boa, mas é a vontade dEle que, além de boa, é agradável. É ela que nos comanda, é ela que nos direciona. Por isso, é muito bom ter a convicção de que esse Deus não muda. E por Ele não mudar, Ele vai nos moldar no processo desse relacionamento, a apresentar aquilo que nós estamos precisando. Eu sei que o Senhor pode estar nos moldando, ou nos conduzindo a orar por aquilo que nós iremos receber. Esse é o Deus soberano, que ouve a oração do Claudeci, que ouve a oração da Marta, que ouve a oração da Cida, do Tadeu, do Daniel, ouve todas elas diferente e os molda a viver a sua vontade, para atender neles, não aquilo que está no coração deles, mas aquilo que é a vontade dele. Ana chega diante de Deus com amargura, apresenta a sinceridade, e pelo controle soberano de Deus, nada mais é do que Deus a conduzindo aos pés dele, para que ele receba aquilo, ela recebesse aquilo que ela precisava. A Bíblia vai nos dizer que Ana, com essa amargura de coração, ela não grita, mas ela apenas mexe os lábios. Eli, que era o sacerdote naquela época, olha para aquela mulher
começa a vê-la mexendo os seus lábios e tem ela como embriagada. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Ana estava fazendo um voto com o Senhor. Ana estava abrindo o seu coração diante de Deus e diz a ele da seguinte forma: não, meu Senhor, verso 15, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. O que Ana estava fazendo? Apresentando o seu coração diante dele, apresentando a sua caminhada diante dele, aquilo que mais doía dentro dela, aquilo que estava afligindo, aquilo que quando ela olhava, ela sentia dor. Ela apresentou ao Senhor e o Senhor olhou para ela. A Bíblia vai continuar dizendo: não pense que essa tua serva é ímpia. Eu só estava orando assim até agora, porque grande é a minha ansiedade, a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Algumas pessoas dizem de forma muito errada, usurpando o poder de Deus, que Eli simplesmente liberou uma palavra. E ao liberar essa palavra, o céu se abriu. Não, meu irmão. Deus ouviu a oração de Ana. Deus conduziu Ana à oração. Deus conduziu ela a derramar o seu coração nele. Esse é o cuidado de um Deus vivo e verdadeiro, que olha para as suas aflições, para aquilo que você acha impossível e te conduz aos pés dele, para que você derrame o seu coração diante dele, para que você possa entregar a sua vida a ele, dizendo: Senhor, está doendo, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me ajuda, me direciona. A palavra do Senhor nos ensina que, além da nossa oração ser sincera, a nossa oração precisa ser bíblica. Se você pode orar a Deus para Deus matar a pessoa do seu lado, Deus não vai ouvir. Você pode orar a Deus para Deus fazer o mal com a pessoa, Deus não vai fazer. Mas existem princípios e propósitos dentro da palavra que nos conduzem a orar por aquilo que nós necessitamos. Por exemplo, nesse caso de Ana, é muito claro, e isso é algo que o nosso coração deve estar aquecido. Ana não tinha filhos. A Bíblia diz que Deus havia feito ela estéril. Meus irmãos, nesse propósito, Deus tem uma palavra: crescei e multiplicai. É algo que Deus dá como ordenança para os seus filhos. Ou seja, eles precisavam chegar diante de Deus. Nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, nos dá filhos. O Senhor nos dá, Pai. Abra a nossa madre. Eu sempre digo às pessoas que ter filhos não tem a ver com biologia, mas tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Porque é Ele que nos dá. Os filhos são herança. São aquilo que nós necessitamos. É aquilo que o Senhor nos deu como promessa. E nós precisamos clamar a isso. A resposta do verso 18 de Ana é que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Esse verso 18 nos mostra o que de fato um relacionamento com Deus pode fazer com as nossas vidas. O que de fato a oração pode trazer para as nossas vidas. Eu nunca participei de terapia, eu nunca sentei junto ao psicólogo, e acho que isso é algo necessário em determinados momentos da vida. Porém, eu quero te dizer uma coisa, que muitas dessas vezes nós olhamos para o terapeuta. O que o terapeuta faz? Você senta, ou o psicólogo, você senta, e ali você começa a contar desde o início da sua vida aquilo que você passou, quais foram os seus traumas, quais foram os seus problemas, ou quais foram as suas conquistas. E por que nós não fazemos isso com Deus? Por que nós não dobramos os nossos joelhos diante de Deus? E não apresentamos a Ele o que nós estamos passando? Quais são os nossos vícios? Quais são as nossas dificuldades? O que nos aflige, o que nos traz medo? Meus irmãos, por diversas e diversas vezes, o coração angustiado, com medo,
a ansiedade querendo bater a porta, não querendo mostrar dentro de casa qualquer tipo de medo, qualquer tipo de aflição. Quantas vezes eu deitei na cama para que a Tati não viesse a perceber qualquer tipo de medo, e comecei a falar com o Senhor: Senhor, me fortalece em meio a essas lutas que eu estou passando. Senhor, cuida do meu coração, não deixa com que o medo tome conta, mas que o Senhor seja o Senhor. Pai, eu estou apresentando essa situação diante do Senhor. O Senhor trabalha sobre nossas vidas. Porque por mais que o Senhor nos peça que nós tenhamos um lugar para que nós possamos dobrar os nossos joelhos, nos relacionar com Ele, às vezes serão em lugares improváveis que o Senhor irá ouvir a nossa oração. Ana estava além dos limites que uma mulher poderia chegar no tabernáculo. Era um lugar completamente improvável. E aqui a palavra de Deus diz que após jogar, despejar a sua alma aos pés do Senhor, lançar no Senhor todo o seu medo, o seu rosto já não era mais triste, o seu semblante já não era mais triste, mas estava alegre, porque o Senhor é quem havia ouvido as suas orações. A oração tem esse poder. A oração tem esse poder de nós chegarmos diante de Deus e apresentarmos a Ele as nossas queixas. E a palavra tem o poder de trazer para nós a resposta que nós precisamos. Você tem enfrentado problemas? Você tem tido medo diante das circunstâncias que a vida tem te oferecido? Eu te convido a fazer como Ana. Apresentar ao Senhor o seu coração, os seus medos, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas enfermidades, a sua vida, rasgar o seu coração de uma forma completa, mas também ouvir a resposta que o Senhor tem para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu dia a dia. Nós sofremos porque nós não queremos confiar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra do Senhor vem continuando nos ensinando que após Ana se derramar diante do Senhor, apresentar ao Senhor aquilo que ela estava passando, a Bíblia vai nos dizer que eles se levantaram de madrugada, sacrificaram ao Senhor e voltaram para sua casa. Ao chegar na sua casa, Eucana tem relações com Ana e ela engravida. O verso 20 vai dizer, 19 e 20 diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Ou seja, não é as circunstâncias que nos levam à adoração. Não é eu estar bem que me leva a adorar a Deus. É mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte. É mesmo que eu esteja dentro de uma prisão. É mesmo que eu esteja sem receber aquilo que eu quero. A minha adoração não pode estar condicionada à circunstância que eu vivo, porque o meu lugar de morada não é aqui na terra, mas é no céu. É para lá que eu estou indo. E a Bíblia vai dizer que depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Meus irmãos, não é uma palavra liberada, mas é o próprio Deus nos conduzindo a orar por aquilo que nós necessitamos. Se o Senhor nos traz uma palavra direcionada, o que nós precisamos fazer é renovar a nossa fé nessa palavra e fazer aquilo que a Bíblia está nos dizendo que nós devemos fazer. Como que você tem encarado os seus problemas? Como que você tem vivido para receber as suas vitórias? Como que você tem encarado o dia a dia e esperado no Senhor? O Senhor está pronto a nos entregar e nós só precisamos estar prontos a nos relacionar com Ele. O verso 26 em diante vai nos mostrar o que de fato é o coração de alguém transformado pelo Senhor. O verso 26 vai nos dizer assim: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor.
Era por esse menino que eu orava. E que o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Meus irmãos, Ana tem seus filhos, tem seu filho. Ao ter o seu filho, ela passa o período que tinha de mamar, de dar de mamar para ele, e leva essa criança até o templo. Ali naquele momento, literalmente, ela cumpre o propósito que ela havia feito. Ela chega diante do sacerdote e diz a ele, ó, Deus me deu, eu estou entregando ele ao Senhor nesse momento. A partir daquele momento, o filho de Ana continuava sendo filho dele, mas sendo cuidado por Eli. Samuel não volta para casa, mas faz com que ele pudesse, de fato, a ter um menino ali para ele cuidar. O que Deus está querendo dizer com essa passagem final, não é que você tem que trazer seus filhos e entregá-los aqui para nós cuidarmos. Não é isso. Não é esse o propósito. Mas quer dizer que você precisa ter uma responsabilidade de condução à casa do Senhor. Você precisa ter no seu coração a certeza de que se Deus te concedeu a graça de ser pai e ser mãe, você precisa levá-lo constantemente ao Senhor, porque antes dele ser seu, ele é do Senhor. Os seus filhos são do Senhor. Eu disse que duas coisas muito importantes nós precisamos ver. A primeira delas é que durante todo o período que a Tati não pôde vir por causa da gravidez ou depois de ter tido a Isa, a Maria nunca deixou de vir aos cultos comigo. Seja escola bíblica, seja culto de quarta, seja culto de domingo. Porque nós temos a responsabilidade de ensiná-la o caminho que ela tem que andar. Porque antes dela ser minha, ela é do Senhor. Outra coisa importante, eu disse aqui mais cedo, nós vemos a dedicação das mães, como a Dália, a Lise, a Tati, que vê os meninos aqui correndo, empurrando as cadeiras. Eu digo a vocês com todo o meu coração, não se importem com isso. Eles já estão aprendendo o caminho que eles têm que andar. Elas precisam aprender do caminho do Senhor. O Senhor ainda nos dará condições de ter um berçário, com uma equipe pronta para poder trabalhar, mas enquanto não tiver, é aqui que é o lugar deles. Eu disse que às vezes a Isabela dá um grito, me desconcentra aqui, mas isso não pode ser impedimento para ela estar aqui, para ela estar na escola bíblica dominical, porque eu estou fazendo a base dessas crianças, porque elas estão aprendendo o caminho que elas têm que andar, elas estão amando estar na casa de Deus, porque diferente de tudo, a casa de Deus é um lugar alegre, de felicidade, onde elas encontram o Senhor. Essa fase vai passar. Eles já poderão sentar e cultuar, a menos que Deus dê mais a eles, né? Vai que vem mais uma penca de meninos aí, e nós estamos prontos para receber. Tem que fazer 1000 almas em 10 anos, né? Então, que o Senhor abra a madre dessa igreja, amém? Meus irmãos, é aqui que é o lugar. Quantas vezes eu vi a Tati cantando para Isabela e para Maria enquanto ela estava no ventre dela. Quantas vezes eu vi ela lendo textos dentro do quarto da Bíblia, elas ainda no ventre. E vocês acham que depois de ter saído do ventre, eles não estão aprendendo? O Espírito Santo está trabalhando nelas. O Espírito Santo está conduzindo a elas. E que elas tenham a mesma atitude de Samuel, de ter o privilégio de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, o Senhor nos traz lições essa noite. A primeira delas é que nós devemos ter compaixão. Primeiro, dentro de nossa casa. A segunda é que eu e você precisamos derramar diante do Senhor quais são as nossas necessidades. Porque o Senhor pode estar nos conduzindo a orar por aquilo que nós iremos receber. Não importa qual dura seja a sua situação hoje. Não importa qual seja difícil a sua caminhada. Deus está sempre pronto a te ouvir. O Senhor sempre está pronto a te ouvir. E por último, e não menos importante, que ao derramar as nossas lágrimas diante do Senhor,
o Senhor gerará em nossas vidas a sua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor nos dará aquilo que nós necessitamos. E nós não podemos idolatrar aquilo que Deus nos dá, mas devemos entregar a Ele tudo aquilo que temos, para que Ele seja o direcionador de nossas vidas, de nossa casa, de nossa família. Se coloque de pé nesse momento.